Meus queridos amigos do canal podcast Negócios TI Direito. Hoje eu queria fazer um resumo do que está acontecendo neste momento em relação à LGPD, que tantos episódios vocês já escutaram aqui, e sempre tentando encontrar os melhores caminhos e dando as melhores dicas para que os processos de adequação fluam, né, e a gente não cometa tantos erros ou estabeleça uma estratégia melhor no que tange a realmente a uma boa adequação. Eu queria trazer hoje, na minha percepção, alguns pontos positivos em relação a tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados tem proporcionado aí nos últimos 3 anos, né, desde a sua publicação inicial lá em 2018, em agosto de 2018. Então, eu vou começar com os pontos positivos, né, porque a gente tem que realçar sempre as coisas boas que isso tem trazido. E obviamente aqui eu não estou tendo a pretensão de esgotar os pontos positivos e nem os negativos, mas é justamente para a gente ficar de alerta em relação a vários pontos aqui que eu queria trazer. Mas vamos lá. Pontos positivos que a LGPD nos trouxe aí nos últimos anos, meses, né? Primeiro ponto. Nunca se falou tanto em privacidade, proteção de dados e segurança da informação. Nunca se teve tanta, vamos dizer assim, documentação, formação sobre privacidade para a gente aumentar a vigilância sobre esse tema, seja na nossa vida cotidiana, de fazer aquisições de produtos via sites, via compras físicas em lojas, seja no âmbito da proteção de golpes virtuais que cada vez mais proliferam no dia a dia. E a gente teve nesse período até uma proposta de emenda à Constituição buscando a proteção de dados como um direito fundamental do cidadão brasileiro, o que é maravilhoso, porque realça o ponto da importância do tema dados pessoais como alavanca para os negócios. E é por isso que as pessoas querem acumular tantos dados pessoais, porque acumular dados pessoais vai me gerar conexão com essas pessoas e a possibilidade de fazer negócios, de fazer amizade, de fazer networking. E as pessoas acumulam dados nos seus computadores, nos seus WhatsApp, nos seus smartphones e nos seus grandes bancos de dados, pensando corporativamente. Um outro ponto positivo foi um novo foco profissional, um novo mercado que se abriu para muitos profissionais que existiam. Um dos primeiros profissionais que se beneficia com a LGPD são os advogados. Obviamente, os advogados atuam hoje com apoio a contratos aditivos, com a consultoria sobre a lei em si, sobre a orientação aos seus clientes em como definirem uma estratégia de adequação, criam políticas, controles de indicadores de performance, tudo isso né, pode ser papel de um bom advogado especializado no tema LGPD. O outro é os consultores de tecnologia, que precisaram ajudar e apoiar as empresas a criarem e entenderem as boas práticas de segurança da informação, de como se desenvolve sistemas, arquitetura de banco de dados, novos processos de gestão e governança em TI. Não que a TI não soubesse tudo isso, ela sabia, só não tinha, às vezes, muitas vezes, dentro da organização, uma força de implementar novos hábitos. E aí a LGPD deu uma alavanca para as pessoas de TI implementarem esses novos hábitos. Isso, de certa forma, tem evoluído. Empresas de tecnologia começaram a desenvolver novas aplicações para governança e controle dessas boas práticas. Então, já é um terceiro ponto positivo, porque startups começaram a criar softwares para ajudar na LGPD, seja na descoberta de dados, seja na gestão de riscos, seja no controle de maturidade e diagnóstico das organizações. Isso acelera o processo e deixa de ser tão manual as coisas no dia a dia. A gente elimina o Excel
e vai para softwares que automatizam. Um grupo de pessoas que detém bastante conhecimento e estudaram bastante, inclusive eu me incluo nelas, são professores que começaram a criar, ou empresas de treinamentos que criaram certificações, cursos online, workshops, deram seminários, até cursos de pós-graduação estão surgindo com base na privacidade, que tem amparo agora na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tudo é extremamente positivo, porque nós temos um novo tipo de aluno se interessando sobre um tema que não era tão disseminado. Nós temos um novo tipo de professor que tem que ter conhecimentos multidisciplinares, ele não pode entender só de direito. Só direito não resolve a LGPD. Só TI não resolve a LGPD. Então, tu precisa mesclar profissionais que tenham conhecimentos múltiplos. E isto acelera um pouco daquilo que eu falei aqui muitas vezes e palestro em muitas organizações sobre o profissional do futuro vai ter que ter várias profissões, várias especializações. Ele não adianta vocês acharem que fazendo um curso só durante a carreira de vocês, vocês vão ser os profissionais do futuro. Não, a gente vai ter que entender um pouco de tudo. Em alguns casos, aprofundar e ser especialista. Outros profissionais, né, um outro ponto aqui, que não eram necessariamente do direito da tecnologia, mas que aprenderam sobre privacidade e começaram a se especializar também. Profissionais do RH, que lida com muitos dados pessoais de colaboradores. Área de marketing, né, profissionais da área de marketing, conhecendo muito dados, porque marketing digital só acontece porque precisa de dados pessoais. É interessante, né, quando a gente fala, porque marketing digital é o processo, a execução, mas o combustível é o dado pessoal. Sem o combustível, o carrinho do marketing digital não funciona. Área de compliance, área de auditoria também começaram a se preocupar muito com dados pessoais. E em podcasts futuros eu vou abordar o tema auditoria, porque agora, como nós passamos a ter várias organizações em processo de adequação avançado, nós precisamos auditar se essas organizações realmente fizeram o processo de forma adequada. E o que é que precisa provar numa auditoria, né? Quais são as evidências? Então, de novo, abre um novo mercado para auditores aqui, ou empresas de auditoria, inclusive. Um outro ponto positivo, o surgimento da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora tem um conselho atuante, tem diretoria, tem colaboradores, né? Talvez não no tamanho que eles desejam, mas passou a atuar forte a partir de 2020, 2021, com consultas públicas, com regulações de alguns temas que necessitam de uma maior compreensão e pacificação de entendimentos que destoam hoje dentro das empresas, entre consultores e agora até dentro dos tribunais. Então, a NPD surge como um pacificador de entendimentos e norteador de diretrizes que a LGPD não deixa muito claro. Então, tem vários pontos obscuros que a LGPD, ao longo do tempo, terá que ser melhor compreendida. E a NPD tem um grande papel aqui para nos ajudar nisso. E, obviamente, um outro ponto positivo aqui foi o próprio surgimento de uma nova profissão, que a gente, pela lei, chama de encarregado de dados, que na GDPR se chama Data Protection Officer, lá na Europa, né, o oficial de proteção de dados, mas que não existia até 2018. E isso abriu uma nova possibilidade de carreira, inclusive em 2022, encarregado de dados no Brasil passa a ocupar na, na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, uma nova profissão que é a de encarregado de dados. Isto é muito positivo para o mercado, porque abre novos estudos, novas possibilidades de emprego para as pessoas, novas vertentes no mercado de trabalho. Então, isso é maravilhoso. Agora vamos olhar pontos não tão bons assim, né, que a LGPD nos trouxe até em consequência. Não que a lei não seja boa, acho que a lei, dentro do contexto brasileiro, ela num primeiro momento atende à provocação de a gente falar sobre o assunto, mas ela gerou alguns alguns conflitos, algumas situações
que obviamente eram até esperados, mas talvez não na proporção que a gente vislumbra, né? Pelo menos que eu vislumbro, porque tudo que eu estou falando aqui é minha percepção, né, gente? Não sou nenhum dono da verdade, mas é percepção. Então, por exemplo, primeiro ponto não tão bom assim, o negativo. Um amplo desconhecimento e rejeição de uma grande parcela de empreendedores, de pessoas, de grandes profissionais que se negam veementemente a dar o primeiro passo na adequação da LGPD na sua organização. E eu não estou falando aqui só de empresas privadas, eu estou falando de empresas públicas que sequer tocam no assunto ou sequer têm coragem de dar o primeiro passo. Sequer têm coragem de fazer os primeiros cursos, né? Porque tudo começa pelo conhecimento. Então eu vejo governos, eu vejo empresas públicas, empresas privadas que simplesmente fazem uma cara de espanto quando tu fala em LGPD, que tu precisa botar uma pergunta de consentimento aqui no formulário, ou que tu tem que ter segurança de informação, como se isso não existisse. Então é triste a gente ter que se esforçar tanto, né, para divulgar esta obrigação, quando as pessoas a rejeitam, né? Que é aquela moda lá que a gente falava, talvez há alguns anos atrás, sobre que a lei não vai pegar. Não vai pegar porque as pessoas não querem, né? A lei já pegou. O que vai ser difícil de compreender é em que tempo as organizações vão conseguir ter um entendimento total do alcance dela, né? Eu vou dar um exemplo que é pessoal aqui, sem citar, obviamente, o nome do cliente, mas eu tenho um cliente que em 2021 ele firmou mais ou menos 450 contratos novos na sua organização. E durante esses processos de novos contratos, dos 450, ele conseguiu assinar 200 aditivos LGPD, ou seja, ou cláusulas LGPD nesses 450, o que dá uma média um pouco abaixo de 50%. Aí vocês vão dizer assim, puxa, mas é, é baixo isso numa empresa? O processo não. O jurídico dessa empresa não fez o seu papel? Gente, ele fez. Ele fez em todos os contratos que passaram pelo jurídico, porque nesta empresa, dos 450, 250 foram assinados por outras áreas e chegaram prontos e já assinados. Veja o problema das organizações. Nem tudo hoje no jurídico passa pelo jurídico. Ela está em áreas de negócio que fecham mais contratos que têm o aval do jurídico. Isso é um novo modelo de comportamento de contratação, porque os termos, os contratos de adesão no mundo digital são mais frequentes. Os negócios são feitos mais digitalmente e as pessoas dão um ok e fazem assinatura eletrônica para agilizar e acelerar e não tem mais ninguém olhando cláusula ou negociando cláusula, o que é um mega problema. E veja, desses 200 contratos que esta organização conseguiu ter um aditivo LGPD assinado com o seu fornecedor, seu parceiro, seu cliente, 180 foram aceitos na íntegra no modelo que a organização forneceu, porque o outro lado não tinha um modelo. Então, olha o resumo que eu estou dando para vocês. 450, 200 assinaram, 180 assinaram o modelo que a empresa deu, ou seja, só 20, né, de certa forma criou algum tipo de fricção para dizer, não, o teu modelo precisa ser adequado, eu preciso ajustar, ou eu vou exercer o meu modelo. Ou seja, é muito baixo o índice de organizações que têm capacidade de discutir o aditivo LGPD. Então, nesse caso aqui, só tem duas hipóteses, né? Dos 180 que assinaram sem ler ou sem discutir nenhuma cláusula LGPD. Qual é a primeira hipótese? Que para mim me parece a mais óbvia. Eles não sabem do que se trata. A LGPD entende que o tema é tranquilo, né? E que eles estão adequados. E isso é muito perigoso, né? Toda pessoa arrogante se torna um perigo para si mesma, certo, gente? Então, isso é um comportamento de arrogância quando a empresa assina aditivos LGPD entendendo que está tudo certo. Por quê? Porque vocês sabem que a maioria das cláusulas aditivas LGPD são genéricas, principalmente no que tange a segurança da informação, e que o fato concreto, se não bem pensado, pode gerar um ônus tremendo para essa organização.
E a segunda hipótese é que o aditivo dessa organização, que óbvio que eu ajudei a construir, é tão espetacular que não tem o que discutir. O que também me parece muito improvável, já que é um contrato, já que, né, normalmente num contrato tu tende a gerar sempre o teu modelo trazendo para a tua realidade de forma que tu sempre penses nas tuas fragilidades e tente proteger, ou seja, o contrato tende a beneficiar normalmente quem o redige, né? E que isso às vezes não é muito bem observado, né, nas negociações, né? Então, é quando eu falo sempre sobre contratos de tecnologia. Quem compra tecnologia e dá aceite em contratos de tecnologia sem negociar, está perdendo dinheiro, tá? Deveria me ligar, falar comigo e dizer assim, Regis, como eu negocio melhor esse contrato de tecnologia? Né? Falo isso há mais de 20 anos, né? Mas o comportamento de quem compra tecnologia continua sendo o mesmo. Por isso que funcionam os contratos de adesão e as pessoas dão clique e ok nos contratos sem saber o que estão assinando. Um outro ponto negativo, os tais gurus LGPD. Quantos caras que vocês conhecem no mercado que vendem cursos LGPD, escrevem livros, são considerados bambambãs? Tá, quer me colocar na lista? Me coloquem na lista, não tem problema, mas eu não me considero um guru LGPD porque não compartilho de alguns modelos de livros, inclusive, tá? Se me perguntasse qual é o livro de LGPD que tu conhece que é maravilhoso, nenhum, nenhum. Todos os livros que eu comprei e li, nenhum me agradou. Nenhum. Eu poderia explicar cada livro por que que ele não agrada e por que que ele não atende. Ah, mas eles dão bons insights. Não, como todo bom livro, né? Tu lê 200 páginas e tira dois insights. Ah, é uma possibilidade. De certa forma, isto ajuda. Mas não tem hoje a Bíblia LGPD no Brasil, que é completo. Por quê? Porque é um tema novo, concordo. Precisa de amplo conhecimento. Mas, gente, tem muito guru fajuto de LGPD aí e aumentou, né, com a entrada em vigor da lei. Porque daí o objetivo é só vender o curso, é só vender o livro. E aí o objetivo do guru LGPD é lacrar, né? Todo mundo quer lacrar nas redes sociais. Isso é um perigo desses gurus tentando lacrar em redes sociais, porque quando a gente confronta esses gurus no caso real, com aditivo LGPD na frente, senhor guru, me diz o que eu, o que eu devo fazer aqui. E olha, gente, eu tive neste último ano muitos enfrentamentos com gurus LGPD. E eu não sou melhor que ninguém, mas a maioria dos gurus LGPD não consegue, num caso concreto, definir o que é um controlador e um operador no caso concreto, principalmente quando a gente fala de troca de dados digitais. Ou eles se fazem de bobos, né? Pode ser. E olha, a maioria desses gurus ele bate palma quando a NPD larga uma regulação. Nenhum guru vai lá e questiona a NPD. Eu já falei sobre isso em outros podcasts. A NPD, a gente não é subserviente à NPD, a gente respeita a NPD, mas a gente tem que discutir com a NPD os seus posicionamentos, com respeito, com credibilidade e com tecnicidade. Não é batendo palma para a NPD, assim como num tribunal a gente não bate palma para uma decisão judicial que nos beneficie ou nos prejudique. A gente tem que ser técnico. A gente vai lá e vai discutir visando o melhor de acordo com o nosso posicionamento. Então, a gente tem que tomar um cuidado grande aqui. Então, isto é a tal seleção natural que eu falo, né, dos consultores LGPD, que vocês já devem ter visto na prática, projetos de adequação que começaram ou não terminaram, ou o que foi entregue é muito ruim. E a própria empresa se dá conta, né, quando começa a pagar, às vezes, valores de hora muito caro, e aí vê que os documentos que estão sendo entregues ou não tem nada a ver com o negócio dela, ou não teve uma discussão. O cara pegou um template e entregou para ela como se aquilo fosse a realidade da empresa. Ou outros consultores só entregam um diagnóstico e depois dizem que vão cobrar a execução. Tá, mas não é o consultor que executa os negócios dentro da empresa, né, gente? É a própria empresa.
Então vamos contar a verdade para as empresas de como é que é a adequação LGPD. Não se vende promessas falsas. E o que eu vi de consultor vendendo promessa falsa é muito triste. Então nós temos que cuidar disso. A gente precisa de um pouco de verdade. Outro ponto negativo, os cursos de LGPD. Gente, eu mesmo dou aula sobre o tema e eu mesmo sou aluno sobre o tema. E eu fiz uma das certificações top internacionais de mercado aí, que é a top, não sei do que, a top das galáxias, né? Que eu não vou citar o nome aqui, mas me decepcionei muito, gente. Muito, 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 muito. Então, assim, fica a dica aqui de quem for fazer esses cursos top das galáxias aí, que vá com o espírito do tipo assim, tá bem, eu quero ter a certificação para me valorizar no mercado, para dizer para o meu cliente que eu tenho a certificação. Mas não esperem grandes conhecimentos, tá, gente? Quando vocês forem fazer esses cursos, tá? Se vocês querem a certificação, ok. Mas o conhecimento que vocês vão receber vai ser muito pequeno, tá? O curso que eu fiz, gente, os caras não tiveram a coragem de me mandar a pesquisa de avaliação do curso, tá? Porque se eles tivessem me mandado, eles teriam a resposta verdadeira sobre o que eu achei do curso, né? É uma sensação muito ruim de ver grandes profissionais, colegas meus que fizeram, e esses cursos são caríssimos, né? Vocês sabem os preços que são, receber um conteúdo tão pobre. Os exercícios, gente, simulados não têm resposta. E os professores tergiversam sobre as respostas. Além de serem professores arrogantes, eles tergiversam sobre a resposta para te deixar com uma dúvida para que tu compre o curso que ele vai te vender depois, tá? Olha a estratégia. Ele te deixa na dúvida sobre o problema para que tu não receba a resposta naquele curso para comprar o próximo curso dele. É, é difícil, né? São os lacradores LGPD das redes sociais aí. E aí depois vocês são bombardeados com marketing digital dos professores de LGPD que aparecem no perfil de vocês já viram? É uma vergonha isso, né? O cara te bombardeia, tu fez parte do curso com os videozinhos dele tentando vender um novo curso de LGPD daquilo que ele não te ensinou no curso anterior. Então é uma vergonha para não dizer outra coisa, tá? Então cuidado com esses professores que se dizem gurus, tá? O bom, sabe como é que a gente descobre se o cara é bom ou não? Faça um teste. Peça o nome de um cliente dele, onde ele fez a adequação LGPD, e vão lá e conversem com o cliente, sem ele perto. E aí pergunte para o cliente o que ele acha daquela pessoa na implantação. A verdade sempre aparece, tá? Se não aparecer agora, quando a gente fizer a auditoria do projeto de adequação que ele orientou, a gente vai descobrir, tá? Tudo o que ele fez lá e como ele fez, o que ele orientou. Por isso que muitos projetos hoje estão sendo refeitos. Outra coisa negativa, os aditivos LGPD que estão sendo feitos sem sentido, sem técnica, propondo uma confusão de conceitos nos aditivos, gerando conflito entre as empresas e até a impossibilidade de fazer negócio. Eu tive até uma experiência recente de uma empresa que perdeu um grande cliente porque simplesmente o conceito de LGPD dela era um e o da outra empresa era outro. E não teve como harmonizar. E aí não foi feito o negócio. Esta empresa, gente, olha só a maluquice que acontece nos aditivos por falta de conhecimento. Ela pedia o consentimento do CNPJ em nome dos empregados desse CNPJ. Gente, consentimento é do titular de dados, não é do CNPJ, é do CPF. Como é que tu pede consentimento do CNPJ em nome de 3.000 funcionários? Não, não faz nenhum sentido. E a empresa, que é uma empresa de porte nacional, não aceitou mudar a cláusula. Veja, olha os absurdos que nós estamos falando e que vão se proliferar, tá? Digo para vocês, enquanto tiver esses consultores fajutos de LGPD ensinando que o consentimento é do CNPJ,
nós só vamos ter problema nos tribunais, nos processos trabalhistas, principalmente nos processos trabalhistas, né? Então, estou aqui para ajudar, tá? Para tentar separar o joio do trigo. Vejo que a minha linguagem é super simples, super didática, sem meias palavras, para que a gente engrandeça o tema privacidade e não coloque a sujeira embaixo do tapete para vender cursinho online, tá? Quer ver uma outra coisa negativa? O marketing, pessoal de marketing. Aí sim, aí eu estou com interesse realmente econômico, financeiro de fazer o curso de LGPD só para o pessoal de marketing, tá? Por quê? Porque essa turma de marketing é muito difícil. Eles não conseguiram aprender ainda que consentimento é necessário para fazer campanhas de massa de venda comercial e que eu preciso mudar a minha abordagem com o cliente. Se eu não mudar a abordagem com o cliente, eu vou ser penalizado pelo próprio cliente, que vai começar a entender o que é LGPD e vai tentar e pedir a revogação do consentimento. Então, o que que acaba acontecendo? Se eu não mudo a cabeça dos caras de marketing, como é que eles têm que adequar o site? O seu e-mail marketing, a captura de dados do cliente, para ele promover novas vendas dos seus produtos e serviços, nós só vamos aumentar o problema com a LGPD e a partir do momento que a NPD entrar nesse circuito, provavelmente vai cair a ficha de algumas organizações que fazem ligações de telemarketing de 30, 40, 50 vezes para a mesma pessoa no mesmo dia, né? Inclusive a Anatel agora está criando ali um novo número que identifica quando é chamada de telemarketing e vai obrigar as empresas que fazem ações comerciais. Veja, meninos e meninas de marketing, o cerco está se fechando. Aprendam o que é LGPD para que vocês não perderem empregos ou trabalhos, porque cada vez vai ser mais exigido um comportamento novo para fazer marketing digital. Ah, Regis, mas isso impacta nas vendas das empresas. Eu sei. Então, isso é a discussão da estratégia, que essa discussão tem que subir para os conselhos das empresas, para as empresas que têm conselhos de inovação, para a gente discutir como vamos mudar certas dinâmicas. É por isso que o setor financeiro, junto com o Banco Central, criou o Open Banking. É por isso que o setor de seguros criou o Open Insurance, para criar, junto com a SUSEP, um consentimento compartilhado para beneficiar o consumidor e não para prejudicar ele. A gente faz as coisas comerciais para beneficiar o nosso cliente, não para prejudicar, certo? Errado, né? Tem uns caras de marketing e donos de empresa que pensam diferente. A gente faz uma abordagem comercial com eles para enganar eles, para eles comprarem um produto achando que é uma coisa e eles recebem outra. E a LGPD vem nessa esteira para provocar e discutir exatamente isso. No RH, gente, tem outra coisa negativa que aconteceu. O RH ainda entende que os dados pessoais dos funcionários ainda não é com ele, tá? Que esse assunto é da TI, como está armazenado no banco de dados da TI, é a TI que tem que resolver a LGPD. Gente, o RH acumula currículos de candidatos. Ele tem vários processos, tem várias obrigações legais que ele precisa controlar e cuidar e determinar. Não é a TI e não é o jurídico que tem que entrar para salvar o RH. O RH precisa saber mudar certos hábitos e atitudes dentro das organizações. Onde é que está aquele RH estratégico que todo mundo fala, que tantos seminários, workshops eu já assisti e vi? Vem cá, mas é hora do RH estratégico botar LGPD na crista da onda e dizer: precisamos entender que pessoas são dados e dados são pessoas. E eles são meus colaboradores, meus funcionários. A minha empresa só cresce porque eles existem. Então vamos cuidar deles. Por que que a gente trata mal nossos colaboradores nessa hora que os dados eu posso pedir, fazer o que eu quiser com os dados e não vou respeitar eles? Veja, RH, se o RH não for estratégico nesse assunto, nós vamos ver a LGPD em ações trabalhistas como argumentos da incapacidade de governança da empresa e, consequentemente, do RH de lidar com esse tema. Isso vai penalizar muitas organizações. E aí, talvez, na dor, as organizações se mexam, né? A grande parte delas. Uma outra visão não tão otimista que tenho.
A maioria das ferramentas de software e de tecnologia para ajudar na gestão e governança dos processos vinculados à LGPD são muito aquém da necessidade, mas muito aquém, gente. Algumas são apenas automações de planilhas, né? Eu mesmo estou pensando em voltar a programar e desenvolver e criar realmente ferramentas que realmente emitam relatórios de impacto de forma quase, né, ou semi-automatizada, porque 100% automatizado não existe. Nenhuma ferramenta vai conseguir fazer, mas semi-automatizada seria um grande passo. E não um relatório de riscos, né? Porque a maioria das ferramentas de TI que estão por aí, eles emitem relatório de riscos e não relatório de impacto, que é diferente de um relatório de riscos e que está escrito lá no artigo 37 da LGPD. Então, existe uma melhoria que precisa ser feita nas ferramentas, né, para evoluir. E, de novo, vou reforçar o tema aqui com vocês que estão escutando. Software de LGPD não resolve a LGPD dentro da empresa, tá? Ajuda, mas não resolve. O que resolve é a gestão. Gestão do quê? De um monte de pilares que a LGPD preconiza, né? Que aí é o meu método de como implementa a LGPD, de como eu divido a LGPD em vários pilares e jeitos de organizar isso para ser mais fácil para as organizações. Mas o software é só uma ferramenta de apoio para que esses pilares funcionem, tá? E uma última coisa negativa aqui, que não dá para deixar de falar, porque eu tenho muitos colegas que reclamam muitas vezes para mim, né? Eu pergunto, e aí, como estão os teus processos de adequação, os teus clientes? E diz, está difícil, porque, cara, os preços que as pessoas estão cobrando é ridículo. Tem gente cobrando R$ 100 para entregar um kit completo de LGPD, ou R$ 99, né? Que tem aí até nas redes sociais para entregar a LGPD completa. Como é que eu vou competir aí com esse profissional, onde eu tenho aí 20, 30 anos de história, de conhecimento, e tenho equipe, e o cliente olha para mim, se eu cobrar R$ 500 a hora, ou cobrar um projeto desses, e comparar com os R$ 99 para entregar a adequação completa. Não existe, né? Bom, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que as empresas não têm hoje é estratégia para adequar a sua organização. Tu pode contratar consultores de R$ 1 milhão e pode contratar consultores de R$ 99 ou de R$ 1,99, né? O que acontece é que a qualidade da entrega é que vai determinar o sucesso desses profissionais. Então, nem o de R$ 1 milhão pode garantir adequação e nem o de R$ 1,99. Talvez ambos tenham coisas boas, talvez nenhum tenha coisa boa, só tenha coisas ruins. O que vai acontecer é que, na medida em que esses profissionais trabalharem, vai se fazendo de novo a tal seleção natural. Muita porcaria vai aparecer, principalmente nas auditorias, porque agora é o próximo passo. No momento que as adequações ganham maturidade, a gente entra e faz a auditoria para ver se essas avaliações que foram feitas estão adequadas. E aí é que nós vamos ver a qualidade dos profissionais dentro das empresas, né? Então, a carnificina de preços entre profissionais, que é o ponto positivo que eu falava antes, que se abriu, não é que tende a piorar. Isso faz parte do mundo comercial. Tu tem bons e maus profissionais em qualquer mercado. E aí, de novo, é a seleção natural. Mas as empresas que não conhecem o problema em si, se forem pelo preço, provavelmente, na sua grande maioria, vai ter problemas nos projetos de adequação. E tem muitas empresas já conhecidas que investiram milhões em software, milhões em grandes consultorias e que não chegaram a lugar nenhum. Por quê? Porque é a sua organização que é complexa. Às vezes não é a consultoria, é a sua organização que é complexa. E ela não consegue
dar o próximo passo para adequação por causa da sua própria complexidade, por causa da briga de egos dentro da organização. E aí o consultor que é frágil, que não tem experiência, que é um estagiário às vezes, né, gente, não tem o jogo de cintura para tentar recolocar a empresa nos trilhos. E esse é o grande desafio de uma consultoria. Tentar recolocar projetos ou planos de adequação nos trilhos, mesmo quando haja problemas internos da organização. Esses são os grandes consultores. O grande consultor aparece quando tem problema, não quando tudo é fácil. Quando tem problema, quando tem disputa interna, quando tu tem um marketing reativo, quando tu tem um RH omisso, quando tu tem uma TI bélica, quando tu tens um jurídico arrogante ou muitas vezes incapaz, aí que o consultor tem que entrar. Ele tem que fazer e retirar o melhor de cada uma dessas pessoas para que o seu plano ande e funcione e saiba lidar com conflitos todo o tempo, porque uma empresa é um mar de problemas e conflitos todos os dias. Alguns por comportamentos inadequados, outros por determinações de diretoria extremamente erradas, equivocadas, mas enfim, existem. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, gente, fica aqui um podcast bem consultivo para todos vocês, tentando trazer um pouco das coisas boas, um pouco das coisas ruins, mas no fundo, quando vocês pegam esse podcast e torcem ele, vocês vão extrair daqui muitas visões estratégicas para ajudar organizações a se adequarem com a LGPD. Tem muita coisa aqui. Eu poderia ficar falando um dia aqui sobre estratégia, sobre planos, sobre coisas que funcionam e não funcionam, mas isto tem que ser, essas coisas óbvias que eu trouxe aqui, né, tem que ser bem endereçado para que a gente não fraqueje, porque a LGPD é um concurso de resiliência. Só os bons e os fortes vão permanecer, porque tu toma pancada muitas vezes, muitas vezes. Tu toma pancada de quem te contrata, tu toma pancada da área de negócio que não quer mudar, tu toma pancada da NPD que diz que A agora é B e que B é F, e aí tu tem que, ok, então vamos lá, convicção, e aí tu tem que rebater. Tu toma pancada dos gurus que inventam teses que não estão escritas na lei, mas que eles entendem para o seu gosto pessoal que aquilo é uma verdade absoluta. Tu toma pancada dos colegas do outro lado que entendem que o seu aditivo LGPD é melhor. Então, gente, só os bons e os fortes vão sobreviver neste mercado. Mas o bom, gente, é que lá no final tem o pote de ouro no arco-íris. Funciona para os bons e para os fortes, tem boas remunerações, tem tem boas comemorações quando a gente vence grandes etapas desses projetos. Tem a amizade, o networking que vocês vão fazer com novos clientes e novos colegas de trabalho, né? Enfim, tem bastante, tem um mar muito bom aí para todos os profissionais que lidam com isso. Então, um super abraço e até o nosso próximo podcast Negócios, TI e Direito. Tchau, tchau.